Essa noite, irmãos, essa noite que Deus já falou muito conosco, eu quero falar algo que eu já abri o culto com isso, já falei no sábado disto, falei hoje pela manhã novamente. Você que já ouviu todas essas vezes, permita que o Espírito Santo de Deus possa tocar na sua vida e ministrar o seu coração. Ele tem algo a mais para você. Amém. Dentro de um entendimento que, como o pastor Paulo falou bem no início, sobre como o Senhor permitiu, como o desejo do diabo, na verdade, é tocar primeiro nos jovens e nas crianças. A intenção do diabo é tocar nos jovens. Está lá em 2 Crônicas 36, versículo 17. Lá diz que os jovens que estavam no santuário foram os primeiros a morrerem na invasão da Babilônia. Os primeiros a morrerem foram os jovens e os meninos, depois moças, depois adultos, depois os velhos, depois de idade avançada. Mas os primeiros foram os jovens. Fala de uma geração que é perseguida pelo diabo, uma geração que é perseguida pelo inimigo. Essa geração que é perseguida, que é o primeiro intento do diabo, fala da aniquilação de um futuro, fala de aniquilar aquilo que é a intenção de Deus para poucos anos. Como o pastor disse, há 20 anos atrás, Sérgio Moro, Delaniol, tantos outros que têm causado de fato uma transformação na nossa nação, eram adolescentes, eram crianças, e nós estamos nesse lugar. Daqui 30 anos, daqui 40 anos, os homens que estarão governando a nossa nação serão totalmente diferentes, no nome de Jesus. Daqui 30, 40 anos, muitos que estão ali já estarão mortos. Então existe um povo hoje que o diabo tem intentado contra eles. Fala de gerações. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos 5 vai falar de duas gerações. Marcos capítulo 5, versículo 21. Vai falar aqui de duas gerações. E eu quero que você comece a pensar e avaliar onde você se encontra nesse lugar. Em que geração, a qual geração você pertence? Marcos 5, 21. Vamos ler. Diz o seguinte: E tornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos, vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Versículo 28. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que de seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: Quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe:
Vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada, trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: por que estás em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem, chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cumi, que significa: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Domingo passado, a pastora Elise, ela falou sobre o texto. Eu não sei se foi Marcos que ela leu, mas ela leu sobre a história da mulher com fluxo de sangue. Domingo passado, retrasado, não lembro mais. E esse texto, existe uma história contínua. Ele fala da mulher com fluxo de sangue e fala de uma menina que estava à beira da morte. Fala de uma mulher que há 12 anos estava doente. E fala de uma menina que tinha 12 anos de idade e que também estava doente. Mas no início da história, ela vem falando sobre Jesus e como a multidão apertava Jesus, até que um homem chamado Jairo encontra Jesus. Jairo fala de um homem que tinha o seu valor, que tinha um nível de importância, que tinha um nível de relevância na sociedade. Ele era um dos dirigentes da sinagoga. Ele administrava a sinagoga para que os sacerdotes pudessem se dedicar à palavra. Então ele cuidava da parte administrativa. Ele fazia parte daquele grupo de pessoas que desenvolvia o serviço eclesiástico. Ele tinha contato com aqueles que eram admirados pela sociedade. E ele também, com certeza, por estar nesse vínculo de relacionamento, ele também era um homem admirado, era um homem notado. E Jairo tinha na sua casa uma menina de 12 anos que estava doente. Quando você se lembra dos fariseus, o que você lembra? O que passa pela sua cabeça? Homens religiosos, homens que não aceitaram de pronto aquilo que o Senhor tinha. Muitos rejeitaram o Senhor e Jairo convivia com esse tipo de gente. Então, para que Jairo saísse ao encontro de Jesus, ele teve que começar quebrando dentro dele toda a religiosidade, tudo aquilo que ele ouvia, que ele havia ouvido daqueles que faziam parte do seu grupo de convívio. O início da busca de Jairo pela cura da sua filha foi quebrando dentro dele todo o paradigma que havia para com Jesus. E Jairo vai ao encontro de Jesus, se humilha diante de Jesus, dizendo que a sua filha estava muito enferma. Minha filha pequena está à beira da morte.
É o que o texto diz. Ela está à beira da morte. Ele estava desesperado. Era um homem em total e pleno desespero. Jesus, como era um homem que se movia por propósito e tinha compaixão dentro dele, Jesus de imediato foi e atendeu ao pedido de um pai que clamava: minha filha está muito doente, minha filha está à beira da morte. Jesus disse: eu vou contigo, vamos ao encontro, eu vou na sua casa. Jesus de pronto atendeu o pedido de um pai que chorava, de um pai que clamava pela sua filha. E nessa trajetória, de onde Jesus estava até a casa de Jairo, aparece uma mulher sem nome, uma mulher sem expressão, uma mulher que ninguém sabe o nome dela. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue, a mulher que há 12 anos sangrava. Uma mulher, naquela época, já não tinha aquela relevância na sociedade. Uma mulher naquela época que possuía um fluxo de sangue era considerada imunda segundo a lei, e todo aquele que se aproximasse dela também era considerado uma mulher imunda. Então essa mulher, por um período de 12 anos, gente, são 12 anos, é muita coisa. 12 anos não são 2 dias, 12 anos não são 12 meses, não são 12 semanas, são 12 anos. 12 anos você tendo um mal dentro de si, 12 anos ela sabendo que ela estava impura, segundo a lei do seu tempo, segundo o costume do seu tempo. 12 anos ela se afastando da sociedade, 12 anos ela sendo vista como alguém, vista com desprezo, sendo desprezada pelos seus 12 anos. Por 12 anos essa mulher, ela procurou, e a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha com os médicos. Ela gastou tudo. Era uma mulher que tinha perdido, que ela tinha falido economicamente em busca da cura. Era uma mulher que tinha falido dentro dos seus relacionamentos por causa da sua doença. Era uma mulher que tinha falido dentro do seu lar. Não sei nem se ela era casada, mas se era, provavelmente ela foi repudiada. Era uma mulher que não tinha um relacionamento social. Era uma mulher que tinha falido dentro do seu relacionamento com a sua igreja. Era uma mulher rejeitada por completo. Essa mulher não tinha mais esperança, essa mulher não tinha mais para onde recorrer. Mas com certeza ela ouviu falar de Jesus. Com certeza ela já tinha ouvido que Cristo, Jesus de Nazaré, era um profeta, era um homem de Deus e que curava pessoas. E quando ela viu Jesus, ela creu e disse dentro de si: se eu apenas tocar no seu manto, eu ficarei curada. Ela se dispõe nesse ato de fé e ela se move em fé. Ela passa pela multidão, negando primeiramente dentro dela o seu estado imundo. Ela vai até Jesus e toca, e como Mateus diz, no livro de Mateus fala que ela tocou nas orlas das vestes do Senhor. Quando ela toca nas orlas das vestes do Senhor, imediatamente o Marcos diz que ela sentiu que ela estava curada. Ela percebeu que poder havia sido liberado para dentro dela e o fluxo de sangue havia cessado. Imediatamente ela sentiu, ela percebeu: eu estou curada. Foi de imediato. E Jesus de imediato sabia que uma mulher havia tocado nele. Jesus tinha convicção. A Bíblia fala que Jesus, ele volta para os seus discípulos e diz: quem me tocou? Porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E Jesus usa uma palavra no feminino, ele sabia: uma mulher me tocou. Ele tinha convicção que uma mulher havia tocado nele. Em muitos momentos, Jesus, ele pede para as pessoas não contarem, não conte o que aconteceu, não diga nada. Jesus não era aquele que fazia um milagre, se vangloriava por aquilo. Toda a glória já era dele, ele não precisava disso.
Ele era o Filho de Deus, ele sabia quem ele era, ele tinha convicção de quem ele era. Então, Jesus pergunta: quem me tocou? E a pergunta que eu faço é: por quê? Porque Jesus perguntou para aquela mulher qual era a necessidade, se ele sabia. Qual era a necessidade? Por que Jesus fez tanta questão de perguntar para aqueles que estavam à sua volta quem havia lhe tocado? Qual era a necessidade que Jesus tinha disso? Eu respondo para você. Mediante uma situação de necessidade sua, talvez você está falido como aquela mulher, falido emocionalmente como ela. Talvez você está falido fisicamente como ela. Talvez você está falido ministerialmente. Talvez você está falido dentro dos seus relacionamentos. Seus relacionamentos, um por um, foram falindo, foram entrando em falência, foram morrendo. Assim como ela estava morrendo ano após ano, ano após ano, ano após ano. Mas a partir do momento que ela toca em Jesus e tudo isso vem à vida, e tudo isso retorna, revive, é avivado, Jesus não se interessou apenas pelo seu problema físico. Jesus não olhava apenas para a doença daquela mulher. Jesus não estava exclusivamente pensando: poxa, ela está doente, eu vou curá-la e pronto. Mas Jesus conhecia todos os seus problemas, toda a sua problemática. E a palavra de Jesus para ela, depois que ela aparece diante dele, a Bíblia diz que ela estava trêmula. Ela trêmula diante do Senhor, começa a contar toda a verdade. E Jesus, ao ouvir toda a verdade, movido em compaixão, em amor, em graça, Jesus olha para ela e diz: minha filha. Jesus olha para aquela mulher e afirma: minha filha. Segundo o estudo aqui da minha Bíblia aqui, King James, ele diz que Jesus só usou minha filha para aquela mulher. Minha filha. Uma mulher que tinha os seus relacionamentos rompidos. O afeto, ela não recebia afeto. A primeira palavra de Jesus para com ela foi: minha filha, afetuosamente, destilando amor. Jesus olha para ela e diz: minha filha, a tua fé te salvou. Jesus não estava interessado apenas na sua cura física, mas Jesus estava interessado na sua cura eterna. Jesus não estava querendo apenas libertá-la fisicamente, Jesus queria libertá-la eternamente. Por isso que ele diz: minha filha. Ele restitui um relacionamento que ela havia perdido por 12 anos. A tua fé te salvou. Proclama a salvação sobre a vida dela. Jesus não ia deixar ela sair da mesma forma. Jesus começa a abençoá-la. Vai-te em paz, coisa que ela não tinha por 12 anos. A paz foi roubada dela e Jesus devolve a paz. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Um processo de 12 anos. Jesus faz questão de não apenas tratar a tua doença, de não apenas tratar o teu problema econômico, a tua dificuldade ministerial, a tua debilidade ministerial, a tua debilidade dentro do teu relacionamento, a tua debilidade dentro do teu casamento. Jesus, ele vai tratar todas as áreas da nossa vida. Se disponha como aquela mulher e toque no manto do Senhor. Tenha uma atitude de ir a Ele e tocá-lo. Toque no Senhor. Busque-o. Desenvolva relacionamento, porque Ele virá com cura, com libertação, destilando o seu amor, a sua graça, profetizando paz sobre você, sobre mim, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Jesus olha cada área da nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus.
Esse mesmo Jesus que destilava amor para com uma mulher, que destilou amor para uma mulher, ele não conseguiu atender de imediato Jairo. Ele disse: vamos, Jairo, eu vou para a tua casa. Mas no meio do caminho ele para por causa de uma mulher que havia retirado dele, através da fé, poder. Havia conseguido poder. Mas Jairo estava desesperado. Lembra de Lázaro, muito doente, e Jesus demora para ir para encontrar Lázaro, e Lázaro morre, e Lázaro passa 4 dias. Jesus, mais uma vez, ele se demora um pouco. Parece que Jesus, ele quer nos provar, quer fazer que a gente passe pelos limites. E Jairo estava sendo provado. Jairo estava no seu limite. Jairo estava no seu limite. Ele teve que esperar Jesus olhar para uma mulher, ele teve que esperar Jesus parar, dizer quem me tocou, ele teve que esperar Jesus ouvir toda a história da mulher, ele teve que esperar aquilo tudo, mas dentro do coração de Jairo, ele estava pensando: a minha filha, ela está à beira da morte. Depois que aquela mulher está falando tudo aquilo, e Jesus abençoando-a, no mesmo instante chegam alguns homens até Jairo e diz: ei, não importune o mestre, a tua filha morreu. Não importune o mestre, não adianta mais incomodar ele, a tua filha já está morta. Que afirmação de desgraça na vida de Jairo, desastrosa para Jairo. Jairo, naquela hora, eu acredito que ele deve ter ido aos prantos, desespero às alturas. E Jairo, naquele momento de sofrimento, Jesus olha para Jairo, se dirige a ele com uma palavra encorajadora, uma palavra de fé. E Jesus diz: não temas, tão somente continua crendo. Jesus olha para Jairo e diz: para de temer, continua crendo. Imagina Jesus diante daquele homem. O homem foi buscá-lo, ele disse: eu vou. Mas a porção de fé de Jairo era enquanto a filha dele não estivesse morta. Mas ele estava com o autor da vida. A porção de fé de Jairo era limitada. Ela ainda está à beira da morte, mas não morreu. Então é até aqui que eu consigo crer. Parece que Jesus fez questão de que Jairo olhasse para aquela mulher, visse todo o sofrimento para que ele pudesse ter fé. Mas nem assim a fé invadiu o seu coração. Mas Jesus libera uma palavra de fé e diz: continua crendo, continua crendo. Não olhe, não ouça, continua crendo. Olha para mim, ouça as minhas palavras, ouça o que eu digo. Deixa de temer, continua crendo. Pare de temer. E nessa palavra de repreensão de Jesus, Jesus continua a trajetória. Ele traz Pedro, Tiago e João com ele, vai com Jairo. Chegando a casa, longe ainda, eu acredito que Jairo começou a ouvir os sons da música fúnebre. Pessoas com um som de velório, os prantos, os gritos, o desespero que estava na casa dele, Jairo. Imagina que nesse momento o coração de Jairo mais uma vez é apertado, é comprimido, é esmagado. Ao entrar na casa, Jesus ele questiona: por que estáis em alvoroço e pranteais? Por que estão alvoroçados? Por que estão chorando? Por que vocês estão pranteando? A criança não morreu, mas está dormindo. As pessoas começam a zombar de Jesus. Mas nesse momento, mediante essa situação onde Jairo estava sendo esmagado pelo ambiente, um ambiente de morte, um ambiente de dor, era necessário que esperança fosse lançada em seu coração. E a palavra de Jesus, liberada naquele momento de dor
e de morte foi: a menina não está morta, ela está dormindo. Esperança começa a crescer dentro do coração de Jairo. A esperança começa a brotar. O Senhor continua sustentando Jairo. E agora com esperança, Jairo, ela não está morta, ela está dormindo. Jairo, ela não está morta, ela está dormindo. O Senhor entra no quarto. O Senhor manda todo mundo embora. Ele leva Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe, vamos para o quarto. Chegando no quarto, ele libera uma palavra. Ele libera uma palavra. Ele diz: filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Filhinha, eu te ordeno, levanta-te. A palavra de Jesus, não conhecendo a morte para com aquela menina. A palavra de Jesus foi: eu te ordeno. Ele se coloca no ambiente, no lugar. Ele traz para ele a responsabilidade. Ele diz: sou eu que estou ordenando. Levante-se. A tradução diz: cordeirinha, levante-se. A menina se levanta. A menina fica sentada. Há alegria e regozijo para Jairo, para a mãe, para todos aqueles. O milagre acontece. O Senhor Jesus, Ele conseguiu liberar naquele momento uma palavra de amor e de poder. Ele vem com amor e diz: filhinha, cordeirinha. E vem com uma palavra de poder e diz: levante-se. E o autor da vida, aquele que através dele, tudo que foi feito através da palavra, do verbo liberado. Ele mais uma vez libera a palavra e a palavra se cumpre. Mais uma vez o verbo entra em ação e se cumpre. Assim como foi dito no início, no princípio: haja luz e houve luz. Jesus disse agora: cordeirinha, levante-se. E o mesmo poder entrou na vida daquela menina e ela ficou de pé. Glória a Deus por isso. Agora preste atenção. Por que Jesus disse que ela estava dormindo? O pastor Paulo disse, acho que uns 2 domingos atrás, que o reino de Deus é tão simples que até uma criança entra. Mas ele é tão... Ele fala, é tão simples que até uma criança entra. E é tão puro. Puro, amém. É tão puro que só uma criança entra. Ele é tão simples que até uma criança, mas é tão puro que só uma criança. Jesus não olhava para aquela menina que havia morrido, mas não identificava a morte, porque era uma criança, era pura. E a morte para Jesus fala de morte eterna. Ela não havia morrido eternamente, ela estava dormindo, ela estava no reino. O tempo somos nós, é a nossa dificuldade, é com o tempo e com a morte. Nós temos dificuldade de nos relacionarmos com o tempo, nós temos dificuldade de nos relacionarmos com a morte. Nós não fomos feitos para morrer. A morte não foi feita para nós. É por isso que Ele nos dá a vida eterna. Por isso que Ele nos concede a vida eterna. E quando Jesus olha para ela, Jesus olha: cordeirinha, levante-se. Eu só lembro de João, de Pedro, quer dizer, no livro de João, Jesus dizendo: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Aquela criança fazia parte do rebanho dele. Ele tinha convicção e nenhuma se perdeu. Era uma cordeirinha dele. Estava apenas dormindo. Estava apenas dormindo. Qual é a relação que nós podemos traçar nessa noite? Falamos durante todo o culto sobre gerações, oramos pelas crianças, pelos adolescentes.
Mas são duas gerações, dois tipos de igrejas. Uma que está falida nos seus relacionamentos, falida economicamente, falida ministerialmente, falida fisicamente. E outra que está lá, doente, morrendo, e o tempo está correndo. Mas antes de ressuscitar uma, Jesus vem e cura aquela mulher falida. Antes do Senhor levantar uma geração, que é a geração futura das crianças e dos jovens, o Senhor parou para curar uma geração que estava doente. Uma geração que não tinha ninguém que pudesse ir até Jesus e atrair Jesus para ela. Não tinha ninguém, aquela mulher não se relacionava com ninguém. E ninguém conseguia olhar para aquela mulher, ter compaixão e dizer: eu vou trazer o mestre aqui para ti. Ela era imunda, ela era desprezada. Ninguém olhava para ela e dizia: olha, eu vou atrás do mestre, eu vou atrás de Jesus e tu vais estar curada. Lembra do paralítico? 4 amigos levaram ele, subiram no telhado, colocaram diante de Jesus, o cara foi curado. Aquela mulher não tinha amigos, ela era imunda. Talvez é a situação onde muitos de nós estamos. Olhamos, não encontramos ninguém que olhe para nós, que olhe para você e diga: cara, vou levar você até Jesus. Eu conheço um que vai solucionar o teu problema. A gente não olha para... Não tinha ninguém. Ela olhava, não encontrava. Diferente da menina. A menina tinha um pai, tinha Jairo. Jairo significa: Deus dará luz. É isso. Jairo significa: Deus dará luz. E literalmente, Jairo vai até aquele que é a luz do mundo e coloca a luz dentro da sua casa, para que toda treva que tivesse ali fosse dissipada pela presença da luz, que é Jesus. Duas gerações, uma necessitando de Jairo, duas necessitando de pessoas, na verdade. Uma tinha um pai, a outra não tinha. E com qual dela você se identifica? E com qual dessas gerações você se identifica? Eu creio que o Senhor Jesus, assim como Ele entrou na casa de Jairo, se você se identifica com a filha de Jairo, Ele vai entrar na tua casa. E eu também creio que nesse processo, se você se identifica com a mulher com fluxo de sangue, antes de chegar na casa de Jairo, Ele vai parar. Ele vai parar. Ele vai olhar para você e vai liberar paz sobre a tua vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso. O Senhor Deus, Ele é o mesmo. Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ele é o autor da vida. Ele ressuscitou. Ele habita em nós através do seu Espírito. E o desejo dele, assim como foi com a mulher, é trazer vida a nós. Trazer cura física, emocional, ministerial. Trazer cura nos nossos relacionamentos. Desenvolvermos e termos uma relação saudável nos nossos dias. Esse Jesus é o mesmo. O Jesus que olha para nós e se identifica como pai. E diz para mim, filho, e diz para você, filho, filha, a tua fé te salvou. Filho, vá em paz.
derrama paz sobre você e seja livre do seu sofrimento. Existe alguma coisa que faz com que você esteja nesse momento sofrendo? A palavra de Jesus para você, o que Ele quer liberar sobre você é essa paz. O que Ele deseja liberar sobre você é essa paz. Mas tudo começa com um relacionamento, com a restauração do relacionamento. Filha, filho, tão somente toque no manto do Senhor. Tão somente vá na direção dEle. Tão somente se exponha. Se aquela mulher não tivesse se exposto, tivesse tocado no manto, recebido a cura e fugido, ela não tinha recebido a cura do seu relacionamento. Ela não havia recebido a palavra e a bênção do Senhor de salvação e de paz. É necessário que haja uma exposição. E ela, a Bíblia diz que ela, trêmula, se prostrou diante do Senhor e contou toda a verdade. Que o quebrantamento, de fato, venha quebrar todo argumento que existe em nós. Que o Senhor venha sobre nós e nos ajude a nos quebrantar. Que o Senhor nos ajude a nos quebrantar diante dEle. E que a gente coloque diante dEle toda a verdade. Aquela mulher expôs diante de Jesus e diante de toda uma multidão que apertava Jesus toda a verdade. Você acha que a verdade era bonita? Você acha que a verdade era algo que ela estava sentindo bem em contar? Ela expôs toda a verdade. Mas ela recebeu o Senhor. Ela recebeu a sua paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor. Louvado seja o Senhor. Que palavra rica, né, irmãos? Não sei o que você entendeu sobre essa palavra, mas essa palavra talvez seja uma das palavras mais atuais dos nossos dias. O que Deus falava comigo é que Satanás, ele quer tocar crianças, porque se ele toca crianças, ele não precisa tocar um adulto amanhã. Se ele fere uma pessoa na infância, se ele fere a pessoa na adolescência, ele cativa a pessoa para sangrar para o resto da vida. Uma pessoa tocada e abusada na infância, ela vai sangrar por toda a vida. Aqui fala de uma mulher e de uma criança. Mas às vezes essa mulher e essa criança estão na mesma pessoa. Às vezes essa mulher foi uma criança abusada. E a dificuldade talvez depois seja de expor. O que Deus falava comigo é que enquanto uns sangram, outros morrem. Quando uma geração sangra, ela não consegue curar a outra geração. Quando uma geração não consegue lidar com as suas hemorragias. Eu fico pensando se aquela mulher tivesse encontrado Jesus antes. Ela não precisaria ter gasto tudo que gastou com os médicos. Ela não precisaria sofrer 12 anos. Mas Jesus não estava na terra quando ela adoeceu. Jesus estava na terra depois que... Jesus estava na terra, mas Jesus não começou seu ministério antes dela adoecer. Jesus começou seu ministério depois que ela adoeceu. Agora a pergunta para nós hoje: Jesus está aqui? Será se nós cremos que esse Jesus que tocou naquela mulher, ou que aquela mulher tocou nele, será se você crê que Jesus está aqui hoje para curar a sua hemorragia? Jesus hoje é o mesmo. E eu creio que aqui hoje nós temos duas gerações. Nós temos uma geração
de crianças que morrem e uma geração de adultos que sangram. Talvez a criança que está morrendo, ela não vai ter nenhuma dificuldade de receber ajuda, mas uma geração que sangra, geralmente ela se esconde. Porque a própria natureza do sangramento faz com que a pessoa tenha vergonha. Eu creio que você entende o sangramento que eu estou falando, esse sangramento emocional, esse sangramento físico. É muito difícil para uma mulher confessar publicamente que ela tem um problema hemorrágico. Da mesma forma que é muito difícil para uma pessoa que tem um problema de rejeição, ela expor publicamente o seu problema, é muito difícil. Interessante que, enquanto uma geração de crianças precisa ser protegida, uma geração de adultos precisa ser exposta. Por que Jesus curou aquela criança num quarto escondido? E por que Jesus teve que curar aquela mulher no meio da multidão? Porque uma criança, ela não pode ser exposta, emocionalmente ela seria ferida. A exposição de uma criança, uma cura exposta, ela seria invadida na sua privacidade. Mas aquela mulher, ela já tinha idade suficiente para ela ser curada publicamente, porque ela precisava reconhecer a sua doença publicamente. Jesus, ele não vai te curar escondido. Se você for uma criança, Jesus pode te curar escondido, mas se você for um adulto, você precisa se expor publicamente. Você precisa buscar ajuda. Jairo, ele, como o pastor Jefferson disse, ele teve fé para uma doença, mas ele não teve fé para a morte. O Jesus que cura uma doença, irmãos, é o mesmo Jesus que ressuscita da morte. Talvez a gente está esperando Jesus curar a doença, porque a gente crê que enquanto a gente estiver doente, Jesus pode curar. Mas Jesus pode estar dizendo para alguém que hoje à noite, você se sente como morto, mas eu posso te curar mesmo morto. Não importa se é uma doença ou se é a morte, Jesus cura. Jesus tanto cura uma menina morrendo, como Jesus cura uma mulher doente. Jesus não tem nenhuma dificuldade de separar essas coisas. Jesus não exigiu nada a não ser fé. A única coisa que Jesus quer é que nós creiamos. E para finalizar, eu acredito que aquela mulher, se ela não tivesse aquele fluxo hemorrágico, é possível que ela nunca tivesse encontrado Jesus. Às vezes a gente pensa que um problema é ruim, mas às vezes é aquele problema que vai nos levar para Deus. E eu quero orar com você agora. Vamos ficar em pé? Talvez foi um problema que te trouxe aqui hoje. Talvez foi uma dificuldade que fez você hoje buscar a presença de Deus. Pessoas que sangram, irmãos, têm dificuldade de ter amizade, sabia? Pessoas que sangram, geralmente elas são isoladas. Elas têm dificuldade de andar no meio da multidão, porque ela teme ser ferida novamente. Às vezes essa mulher que sangra, ela é mãe de uma menina que está morrendo. Se você é mãe e está sangrando, é possível que sua filha morra. É possível que sua filha morra por causa do seu sangramento. Então Deus quer curar o teu sangramento para poder ressuscitar a tua filha. Você já viu uma mãe sangrando? Aquela mulher impaciente, aquela mulher intragável, orgulhosa, aquela mulher que não se sujeita a Deus, aquela mulher áspera,
Você não pode fazer uma pergunta para ela que ela responde com pedras na mão, porque ela está sangrando. Essas mães, escute isso, mãe. Essas mães que sangram, elas precisam serem curadas, porque senão elas vão matar sua próxima geração. Eu quero fazer 2 perguntas aqui essa noite. Se você hoje tem alguma dificuldade e você está lutando para resolver o seu problema e você não vai conseguir, saiba que você não vai conseguir resolver sozinho, porque às vezes Deus permite aquele problema exatamente para te trazer para Deus. Quero pedir que a igreja orasse nesse momento. Quero que você ore, porque tem pessoas aqui, irmãos, que estão sangrando, e tem pessoas aqui que estão morrendo. E eu não queria encerrar sem fazer essa pergunta. Você quer entregar o seu sangramento para Jesus? Se você quer hoje tocar em Jesus e saiba que Ele está aqui, eu quero te perguntar agora. Se você sente, quer se expor publicamente, Deus, eu quero expor meu sangramento, não tenho vergonha. Eu sei que é difícil, mas eu quero expor. Seja ele qual for. Talvez você foi traída por um homem, traída por um marido. Talvez você foi abusado por um pai, por um tio, por alguém de sua confiança. E você está sangrando a vida toda, escondendo essa ferida. Talvez você foi machucado num relacionamento. Talvez você foi rejeitado pela sua família. Talvez o seu pai e sua mãe te rejeitou quando você era uma criança ou um adolescente. Se você sangra hoje e você quer entregar sua vida a Jesus, pedir que Ele te cure, ou se você já entregou sua vida a Jesus e hoje você quer receber a cura, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você.